Para a glória de Deus, já li algumas vezes o Velho Testamento e tenho tirado muitas histórias que nos motivam. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo interessante que está em Juízes, capítulo 7. Você que tem aí a sua palavra, na verdade eu vou ler o 6. Depois vocês leem a história, depois segue o 6, 7 e 8. Eu acho que essa história acaba no 8, final, no 9 encerra. Nós vamos falar de um homem chamado Gideão. Fala, Gideão. Gideão. Acharam o capítulo 6 de Juízes? Quem tem juízo já achou, amém? Quem tem juízes, né, na Bíblia já achou aí. Nós vamos ler a partir do versos 11. Amém, meus queridos? 6, verso 11. Enquanto alguns procuram, fala assim: o Senhor é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus e para a nossa sorte. Acharam, meus queridos? Quem não achou diz amém. Espera aí. Vamos lá. Verso 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abizerita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém. Vamos para o 14. Verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: acharam aí? Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aí lá vai ele responder: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Aí, verso 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: de fato, posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Eu vou ler por enquanto até aqui, pode olhar para mim aqui. Se nós tivermos tempo, nós continuamos. Nós deparamos aqui numa situação onde os israelitas estavam sendo subjugados, ou seja, estavam sendo escravos dos midianitas. É um povo que não pertencia a Deus, e Israel estava servindo a eles, porque Israel pecou contra Deus, e se afastou dos caminhos do Senhor, e estava vivendo o pão que o diabo amassou. Essa era mais ou menos a situação de Israel. É mais ou menos assim quando nós deixamos de Deus, nos afastamos cada vez mais, e aí a gente já não encontra mais paz, não tem mais vontade e prazer de viver. Era a situação que os midianitas estavam passando naquele momento. Os israelitas. Eles estavam sendo oprimidos, porque Israel foi até Juízes, Israel tinha tantas histórias com Deus. Quantos assistiram Moisés? Assistiram? Moisés, ele
ele foi usado por Deus, e Deus fez grandes coisas no povo de Israel, abriu o mar vermelho, foi aquela história de um Deus verdadeiro, o Deus mais poderoso do mundo, né, com Israel. Todos os povos tinham medo de Israel, todos estavam apavorados quando Israel chegava. Jericó já estava apavorado antes de Israel começar a dar a volta para conquistar a cidade. Todo mundo temia Israel. Então Israel era um povo destemido e se multiplicava cada vez mais. Era um povo totalmente abençoado, próspero e muito temente a Deus. Israel ainda tem algo que muitos povos ainda não têm. Israel possui um profundo temor de Deus e de manter, né, aquela tradição, de manter aquela sequência, aquela estabilidade em servir a Deus e se manter na presença de Deus. E eles dão muito valor às tradições que lembram eles de Deus, sabe? Tudo aquilo que envolve Deus, Israel é muito certinho com aquilo. Então essa era uma diferença de Israel. Israel, eles sempre celebravam as festas que Deus mandava, sempre fazia aquilo que Deus mandava. Então Israel, ele se aproximou muito de Deus, Deus se aproximou muito dele e se tornaram um grande povo. Só que nessa situação dos juízes, Israel tinha pecado, tinha adorado outros deuses, estava correndo atrás das riquezas, atrás de prazeres, como hoje. Nós corremos atrás mais das riquezas, nos desdobramos para alcançar as riquezas, nós temos muito prazer de viver a vida de prazer. Israel começou a viver essa vida como tinha Deus, eles pertenciam a Deus, mas estavam vivendo uma vida como os outros povos, tinham sido contaminados com os outros povos. E Deus é um Deus zeloso com Israel. Israel é aquele filho que Deus coloca debaixo do braço e fala: você vai andar junto comigo. E Israel tinha se afastado. E Israel começou a clamar: Deus, estamos aqui pecando, estamos aqui esperando a cada manhã uma nova misericórdia, estamos aqui precisando que o Senhor nos livre, que o Senhor nos ajude. E eles começaram a passar um tempo de clamor. E começaram a clamar. E quando o povo de Deus, os escolhidos de Deus, começa a clamar com sinceridade no coração, Deus começa a ouvir e começa a trabalhar a favor. Então o que aconteceu aqui? Deus foi parar numa cidade parecida como, vamos pensar aqui, Tiradentes, que é o extremo do extremo da leste. Tem um lugar de Tiradentes que parece que quando acaba as ruas, acaba tudo. Sabe? É impressionante. Não sei se já foram para lá. Já foram para lá? Tem umas ruas assim que aí você chega no final, parece que é só mato, montanha e acabou o mundo. Parece impressionante. E Gideão vivia num lugar mais ou menos assim. Sabe? Era o extremo do extremo do extremo. Os menores, os menorzinhos. E interessante que Deus, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, em todos os lugares, não importa se é grande, se é pequeno, ou o tamanho que é a cidade, Deus está olhando todas as pessoas e olhando em seus corações aquele que Ele pode usar. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? E lá Deus encontrou Gideão. E Gideão, ele chegou para Gideão e falou assim: Gideão, você vai libertar o povo. Você vai acabar com os midianitas, acabar com essa opressão, acabar com os inimigos. É mais ou menos assim, Deus fala para você, ó, você vai acabar com o PCC. Você vai eliminar o PCC, né, da face do Brasil aqui. E aí você deve olhar, PCC? Um cara contra uma organização que nem a polícia dá jeito, nem as autoridades dão jeito? Eu só estou fazendo essa comparação para você entender a situação de Gideão, para que você entenda que não foi uma historinha qualquer, fatos, são fatos que ocorreram naquele tempo, que ainda também acontecem muitas coisas nos dias de hoje, porque a sociedade ela se transforma, mas parece que ela carrega sempre os mesmos problemas. E aí, queridos, o que acontece? Deus falou para ele: Gideão, você vai libertar. E Gideão falou assim:
Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu, na linguagem popular? Quem sou eu na fila do pão? Não é verdade? A gente fica, mas eu, Senhor, eu vou fazer isso? Queridos, eu quero que essa palavra hoje toque o seu coração nesse sentido. Deus não te chamou, Deus não te escolheu. Pastor, mas eu da minha família, eu sou o mais novo. Deus não te chamou? Deus não olhou para você? Pastor, mas eu estou vivendo uma situação muito difícil, as coisas estão muito conturbadas, mas os problemas agora com esse aumento da gasolina, e a gente fica preocupado no governo. Queridos, é nos grandes problemas que Deus levanta líderes grandes. Então, quando aparecem problemas, não é para a gente ficar preocupado, morri, agora acabou tudo, não. Deus tem promessa, Deus tem quem levantar, Deus tem pessoas para poder usar, e é você. A minha família toda está perdida, perdi minha família. Deus está levantando você, mas eles não me ouvem. Deus está levantando você e Ele diz, eu sou contigo. Se Deus é com você, meu querido, não importa quem vai resistir. Nós só temos que parar de dar as desculpas que Gideão estava dando. Senhor, mas eu não dá. Senhor, mas eu não estou preparado. Eu não sou guerreiro para libertar o povo. Eu estou aqui só malhando trigo, só fazendo farinha. Nós damos muitas desculpas para Deus. Mas agora não é o momento, Senhor. Eu não estou legal. Mas a minha emoção, ela está abalada. Mas o meu psicológico. As minhas condições financeiras. Mas é tudo muito longe. Eu não tenho recursos. Nós sempre damos desculpas como Gideão. E vou falar uma coisa para você, é natural dar as desculpas. Beleza. Você olha as circunstâncias, está olhando com os olhos do humano. Beleza. O que não pode acontecer é nós fazermos dessas desculpas a nossa maneira de viver, os nossos hábitos de viver. Vocês estão me entendendo? Quantos cantaram aqui? Eis-me aqui, vem Jesus. Se Jesus vem hoje, cadê o teu irmão? Cadê a tua irmã? Ou cadê teu pai, tua mãe? Cadê os teus amigos? Se Jesus voltar hoje, eu vejo assim que, nós somos salvos, porque nós temos fé. Nesse frio, na igreja, amém? Depois debaixo de um cobertorzinho lá, assistindo o jogo do Brasil, que não nos decepciona. Eu acredito que nem ficou decepcionado, né? Porque toda a Copa a gente espera demais, né? Então, vamos lá. Vem para cá, nós temos fé, mas e o restante da nossa família? E aí se Jesus Cristo volta? Quem que Deus vai usar? Deus vai enviar um anjo. Queridos, vou falar uma coisa para você. Deus enviou um anjo para você. Aqui falar para você, que é você. É você. É você que tem que se levantar e destruir aquilo que está destruindo a tua família, destruir aquilo que está destruindo aquilo que você quer construir. Amém? Você veio para destruir as obras de Satanás. Com Jesus, claro. Ele veio, nos deu autoridade. Agora somos nós. Fala para o teu irmão assim, é você que vai destruir as obras do inimigo sobre a tua família. Amém? Aí nós temos duas opções. Nós podemos fazer o que Gideão fez na primeira parte. Não, pastor, mas eu não sou um teólogo, eu não entendo muito bem da palavra. Deixa eu fazer uns cursinhos primeiro aí, deixa melhorar a situação, deixa eu ganhar mais, deixa eu, e Deus está falando assim, não, vai você, que eu sou contigo. Nós podemos ficar nas desculpas, ou podemos fazer como Gideão fez. E o que Deus falou para Gideão? Qual foi a palavra? Quem leu aí? O que Deus chegou para ele e falou assim, Gideão, você é um? Ninguém lembra? Você é um?
Eu vi uma palavra guerreiro aqui? Guerreiro. Guerreiro o quê? Hã? Escolhido. Bom. Outra versão aí? Um guerreiro? Escolhido, isso. Escolhido também. Mas tem mais uma, a que eu li aqui. É o escolhido e tem a minha versão aqui. Valente. Ele é um guerreiro escolhido, um guerreiro valente. Queridos, o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo. Não tinha espada, não tinha revólver, não tinha lança, não tinha escudo, não tinha armadura, ele não tinha nada. Deus chega do nada e fala: você é um guerreiro. Quando Deus chega para nós assim: você é um levita, você vai abalar as estruturas de Satanás. Aí você fala: mas eu não tenho nenhum violão, eu não tenho, nem sei tocar direito. O que você tem que começar a fazer? Aonde que ensina a tocar? Que instrumento que eu posso tocar? Eu vou lá para cima, nem que seja para bater no negocinho lá. Eu vou estar lá, porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus vê aquilo que Ele formou. A gente vê aquilo que nós nos transformamos. Então nós precisamos ajustar a nossa visão e começar a enxergar aquilo que Deus vê. O que Deus disse que ia fazer com você? O que Deus te chamou para fazer o quê? Então levanta e vai fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. Fala para o teu irmão assim: levanta e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Eu vou falar uma coisa para você aqui: não adianta ficar chorando. Chorar, você chora, mas vai fazer os negócios. Ficar chorando, ficar se lamentando, será que Deus vai fazer? Queridos, Deus está dizendo para nós: vai fazer, eu escolhi você, você é um guerreiro escolhido, você é um guerreiro. O que guerreiro faz? Luta. A gente fica esperando Deus fazer tudo para nós. Um dos grandes mal dos crentes, queridos, é que a gente fala: quando Deus fizer tal coisinha, eu faço. Quando Deus acabar com os inimigos, eu louvo. Quando Deus for fazer tal coisa, aí eu vou. Queridos, você que é o guerreiro, não é Deus. Deus, Ele escolhe e põe a gente lá para ralar. E Ele fica torcendo por nós: vai lá que eu te ajudo. Amém? Temos que tomar a nossa posição. Deus tem levantado algumas pessoas: vai lá e fala do amor de Deus naquela casa lá, entra lá e começa a declarar, orar naquele lugar lá. Você é o guerreiro, você vai salvar aquele lar, e você vai receber a recompensa do Senhor, e Deus é que vai te amar por isso. É Deus que dá a recompensa, é para Deus que você faz. Deus falou para entrar na casa, você começa a pedir: Senhor, vamos entrar naquela casa lá e vamos mudar aquela história lá. E Deus faz, porque você dá o passo. Você entra na batalha. Se você for ler todo o Velho Testamento, várias formas Deus usou para vencer, mas as que mais me chamam a atenção é aquelas que eles foram para a batalha com cornetas. Já pensou você ir para uma guerra, você vai enfrentar o PCC e você leva um saxofone? Aí você começa lá a tocar nas ruas, lá com tudo com as armas, toque de recolher, e você... Parece um pouco desigual, né? As armas. Mas quando ele assoprava as cornetas, o mundo celestial operava e abalou as estruturas da terra e as muralhas caíram. Mataram tanta gente. Deus faz. Deus faz quando nós demos os passos. Muitas batalhas. Teve uma batalha impressionante que o povo, Deus falou assim para ele: você vai para lá e fiquem ao redor da cidade. Sobe no monte. Aí quando chegar lá, o povo tudo, muito mais gente. Muito mais guerreiros. Vocês vão subir lá. E como eles não eram guerreiros, Deus tinha que usar outros esquemas com eles. Eles eram pastores, plantadores, e eles foram tudo subindo lá, porque ou eles subiam ou eles morriam. Aí subiram e Deus falou assim: agora dá um grito aí, grita. E o povo todo começou a gritar, deu aqueles gritos altos de homem, sabe?
A Bíblia fala que teve uma tamanha confusão entre os soldados que eles começaram a se matar. E aí quando o povo parou de gritar, só foram lá colher as espadas, pegar os escudos, pegar os despojos, que é os bens, né? Foram lá só colher e levaram, depois voltaram outro dia e levaram, depois voltaram 3 dias para recolher tudo que eles ganharam. Só gritando. Mas tiveram que gritar. Tiveram que estar lá. Sabe? Nós somos o guerreiro. Agora, como Deus vai fazer, meu querido, aí é com Ele. Nós temos que ir. O como é com Deus. Amém? Estão entendendo? Então Gideão, ele tinha essa responsabilidade. Você vai libertar o povo. E ele chegou assim, ele falou assim, bem Deus, você está falando que eu vou libertar o povo. Legal. Mas me dá um sinal aí. Mostra para mim que é eu mesmo. Será que é eu mesmo? Tudo bem, a gente não pedir uns votos com Deus? Show de bola. Ele fez um voto com Deus que ele falou assim, se for contar com o teu favor, me dá um sinal, né? E aí o que acontece? Ele fez uns sinais estranhos lá, mas ele fez. Ele pegou um punhado de lã, colocou no meio de um pasto, falou assim, Senhor, molha todo o pasto, mas a lã deixa sequinha, aí eu vou saber que o Senhor é comigo. E aí quando ele acordou de manhã, o pasto todo molhado e a lã sequinha, aí ele, uau, Deus é comigo. Deus já tinha falado com ele, mas ele precisava mais um pouco. Aí ele falou, Deus, me perdoa mais uma vez, mas me dá mais um sinal. Agora ao contrário, que a lã esteja encharcada e o pasto todo sequinho. E aí o que acontece? Quando ele acordou de manhã, o pasto estava todo sequinho, a lã encharcada. Ele falou assim, Deus é comigo, então eu vou para a batalha. E o que acontece? Se você for ler toda a história, onde eu falei que acaba até o final do 8, você vai ver que ele foi para lá e Deus deu a vitória para Gideão. Gideão fez votos com Deus. Às vezes que nós estamos muito acomodados, vendo as pessoas que nós amamos se perder e não temos orado, não temos tido força para jejuar. Ai, mas eu vou fazer jejum. Ai, mas eu vou passar mal. Sabe, a gente começa a dar muitas desculpas. Legal, desculpa, pode dar desculpa, mas que ela não seja o seu estilo de vida. Porque aí sim a gente tende a não ter vitórias. Mas apareceu isso, não, mas eu vou lá, Deus me chamou, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou estar no altar, eu vou buscar aprender a palavra de Deus, eu vou buscar Deus, e isso vai começar a fazer a diferença na tua vida, e isso traz transformação, traz vitória. Quer vitória? Então comece a agir como um guerreiro, comece a encarar as situações, comece a encarar o problema. Não chega, eu vou jogar tudo para o alto, eu não aguento mais. Queridos, a gente escuta isso de todo mundo, a grande maioria da população mundial quer jogar tudo para o alto, quer chutar o pau da barraca, inventa um monte de histórias, sabe? Mas nós temos que perseverar até o fim e ainda enfrentar essas batalhas para nós termos vitória. E o Senhor fala que Ele nos dará a vitória quando nós vamos no nome dEle. É no nome do Senhor. Nós temos que crer que Deus está conosco, Deus está com você. Nas tuas palavras, nas tuas orações, procure andar com esse Deus. Aí você vai ver as coisas começarem a tomar um rumo diferente, primeiro em sua própria vida. As coisas que nos desanimam muito é que a gente não vê as coisas acontecerem, mas primeiro acontecem nas nossas vidas. Primeiro aconteceu na vida de Gideão. Depois de Gideão, foi que ele conseguiu influenciar algumas pessoas. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que procurar o que me ajuda a me aproximar de Deus. Como eu posso me aproximar das promessas de Deus? Como eu posso me aproximar de Deus? Comece a fazer votos. Logo em seguida, depois vai vir um outro soldado, Jefté. Jefté foi um cara... se você for olhar a sua vida e a vida desse cara, a sua é de rainha e de princesa. E de príncipe. O cara, primeiro, para começar, ele já nasceu de uma prostituta. Aí, a mãe dele largou ele e foi morar com o pai. Aí o pai dele e a madrasta tinha outros irmãos. Os irmãos, por ele ser filho de uma prostituta, mandou ele embora. Não queria que ele fizesse parte da família, foi rejeitado pela família, pelos meios irmãos.
E aí ele foi morar sozinho, porque não tinha família. Aí encontrou um monte de, como é que eu posso falar, de pessoas mau caráter, pessoas que não valiam muita coisa. Também da onde veio a mãe dele, então era mais ou menos esse nível de amizades que Jefté teve. E aí o que acontece, queridos? Ele resolve acreditar que ele é do povo de Deus, que tem um Deus, e assumir a responsabilidade. Estamos sendo derrotados, nosso povo está perecendo, mas eu quero ver Deus reinar nessa nação. Deus chama ele passa por cima de tudo isso. Os amigos que eram malfeitores se tornam os seus líderes, e eles começam a fazer Jefté, votos com Deus. Ó Senhor, se você for comigo, eu faço isso. Senhor, se você for comigo, eu faço isso. Se você fizer isso, uma das coisas que interessante que ele falou, se o Senhor me der a vitória sobre esse povo, a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou sacrificar. E aí ele vai e sacrifica a filha dele, sacrifica a vida matrimonial dela. E aí, queridos, o que acontece? Ele ganha, ele começa a aproximar de Deus e começa a ter vitória, porque ele entende que o que ele precisa é caminhar na presença de Deus. O que ele entende que ele precisa fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém? Vocês estão me entendendo? Deus, ele faz, ele cumpre os votos. Quando você faz voto com Deus, Deus fala, beleza, vamos fazer. Às vezes a gente começa a viver uma vidinha tão simples, que a gente nem lembra mais de fazer votos com Deus. Mas o que eu posso fazer para me aproximar de Deus? Eu vou ficar 3 dias sem televisão, só para me conectar mais com Deus. Eu vou ficar tantos dias orando tal horário. Senhor, eu vou fazer um voto contigo. Eu vou fazer tantas horas de leituras da palavra, sabe? Votos que te aproximam de Deus. Nós às vezes deixamos e começamos a viver uma vidinha pacata espiritualmente. Só que nós somos guerreiros. Deus nos chamou para ser guerreiros. Nós somos cidadãos do céu, mas aqui nessa terra, guerreiros. Lute pelo que é seu, lute por aquilo que Deus te deu. Não deixe as coisas, não deixe o diabo roubar. Busca Deus. Vocês estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Diz amém. E aí, uma das coisas que ele fez aqui, que nós lemos, peço que não vá embora, levantarei um altar para ti, deixa eu sacrificar, fazer algo para ti. Ele queria fazer votos com Deus para que Deus estivesse com ele, sabe? Nós precisamos voltar, fazer os votos. Votos é do Velho Testamento, do Novo Testamento. Quer ver um voto do Novo Testamento? Paulo, quando foi para uma cidade, ele tinha falado, se Deus abençoasse ele na cidade lá, ele ia rapar o cabelo, e rapou, ficou carecão, para salvar vidas. O propósito dele com Deus, sabe? Faz os seus votos, é você e Deus. Eu vou ficar, quer ver um voto forte no século 21? Eu vou ficar aqui 4 dias sem usar a rede social, sem WhatsApp, sem nada, vou ficar só conectado com Deus. Fala, uau! Deus honra. O que você está buscando? Intimidade com Deus? É uma experiência com Deus? Deus vai honrar. Deus vai honrar a tua experiência. Ele vai dar a experiência porque você está fazendo um voto. Deus é um Deus de votos. Quer ver um voto que a gente faz hoje perante Deus? De que até que a morte nos separe. São votos. Deus está ali e Deus ajuda para que isso se cumpra. E Deus fica aborrecido quando isso não se cumpre. Nós, igrejas, precisamos acordar para começar a fazer votos com Deus. Eu vou fazer um voto. Eu não vou brigar com a minha esposa durante uma semana. Deixa ela virar, na nossa linguagem de meninos, o giraia, sabe? Mas eu vou ficar, da nossa época. Da nossa época. Não sei se é da época dos mais novos, mas da nossa época era. É da sua época, Thales? Não? Então, sabe, Jiraiya era um ninja, assim, todo... Gente, isso aí não é importante. Eu até perdi o raciocínio. Deixa ela virar o Jiraiya, repetindo, vamos lá. Deixa ela brigar, bater, quebrar. Você fez um voto com Deus, eu não vou discutir.
Deus vai honrar o teu voto, sabe? Senhor, eu vou ficar uma semana sem brigar com a minha esposa, mas eu quero isso de ti, eu quero alcançar isso. E você faz, Deus honra. Aí isso aproxima a nossa fé de Deus, sabe? Faça votos, fica essa semana, Senhor, que voto que eu posso fazer? Deixa eu pensar, Senhor, um voto, tá? Mas pensa direitinho, não sai fazendo voto de qualquer não. Pensa direitinho, raciocina direitinho. É que nem você assim, tá lá empolgado na oração, Senhor, eu vou fazer um voto de 1 mês e não vou assistir televisão. Aí você levanta todo ungido, aí você lembra, é Copa. Aí você vai fazer o quê? Vai perder a Copa. Então pensa direitinho. Você ficou empolgado lá na oração tal. Senhor, peraí, deixa eu pensar. Não, eu vou ficar sem assistir televisão, mas só vou assistir o jogo do Brasil. Aí você volta lá, Senhor, só o jogo do Brasil. Aí você assiste só o jogo do Brasil. Faz um voto que você consiga cumprir. Tá bom? E cuidado com os votos. Senhor, eu faço um voto contigo aqui, ó, que eu não vou casar. Não quero casar. E aí você... Não quero casar daqui 1 mês, 2 meses, põe um tempo. 2 meses não vou casar. Né? Porque se fazer um voto por toda a vida, aí você não consegue cumprir, o que acontece? Fica pior, não fica pior? Então põe um prazo lá. Né? Geralmente o voto tem prazo. Não é nada indeterminado. Amém? Vamos procurar fazer votos com Deus, nos aproximar de Deus. Nós falamos semana passada sobre fé e consciência. E os votos... Ele te ajuda a você manter a sua fé e manter a tua consciência em Deus. Se você não está conseguindo, comece a fazer votos simples de Senhor, aquece meu coração, me ajuda. Queridos, vamos conquistar a nossa batalha. Vamos para frente, vamos conquistar. Deus levantou você para conquistar. Não vai deixar perder, mas eu já fiz tudo. Não fez não, faz outras coisas que você não fez. Mas não abra mão, caminhe. Amém? Estão entendendo? Deus está com Gideão, Deus esteve com Gideão, Deus está com você. E Deus, assim como cumpriu a propósito dele na vida de Gideão, o menor dos menores, Deus cumpre nas nossas vidas. Amém? Vamos orar?